Há uns 6 meses eu estou no banco de urgência de pediatria a consultar uns bebês, né? Quando de repente entra uma mãe com uma criança de mais ou menos 2 anos, referindo que há alguns dias a criança não comia, não defecava e quando vomitava, aí eu pensei, isso tem que ser intoxicação intestinal, volvo intestinal ou hérnia encarcerada. Meu rapaz que estava comigo no banco, o Dr. Gervânio, olhou para mim e disse: Prof, síndrome de Down. Deixa eu ver essa criança, vira ela para mim. Quando olhei, era trissomia do cromossomo 21. Eu prometi que faríamos uma série sobre anomalias genéticas, onde elegemos 5 temas para começarmos a entender as alterações cromossômicas, né, que originam condições que estão muito presentes assim no nosso dia a dia. E hoje vamos falar de uma das mais conhecidas dessas anomalias. Hoje vamos começar com a síndrome de Down. A síndrome de Down é uma condição genética causada por alteração nos cromossomos. Para você entender o mínimo deste assunto, eu preciso desenhar, né? Vou até atropelar alguns fundamentos de genética para entenderes da melhor maneira possível esse assunto. Olha só, os seres humanos têm nas suas células 23 pares de cromossomos, que equivalem a 46 cromossomos. E, para saberes, cada ser vivo tem o seu próprio conjunto cromossômico. Por exemplo, os cães eles têm 78 cromossomos, o boi tem 60 cromossomos, as plantas do trigo têm 42 cromossomos e por aí fora. Então, você pode entender que o número de cromossomos varia de acordo à natureza do ser vivo, de acordo à espécie do ser vivo. E se ainda estás a te perguntar se cromossomo é o quê, quero que saibas que é uma estrutura dentro das células de cada espécie onde estão guardadas todas as informações genéticas. A forma como eu falo, a forma como eu ando, a minha cor de pele, a minha altura, todas essas características estão guardadas nessas estruturas. Funciona mais ou menos da seguinte forma. Olha só, esta é uma célula nossa. Um exemplo de uma célula nossa. Está meio torto, mas você vai entender. Quando eu digo que nós temos 23 pares de cromossomos, estou a dizer o seguinte. Olha só, temos o primeiro par, temos o segundo par, temos o terceiro par. Você já entendeu, né? Então vamos ter até 23 pares. Olha só, temos aqui o 21º par, temos aqui o 22º par e temos aqui o 23º par. Este último par, inclusive, muda aqui a cor, inclusive é o chamado, né, par sexual, ou seja, é este último par de cromossomos que vai definir se o bebê vai ser homem ou se o bebê vai ser mulher. Este é assunto para um outro vídeo. Por enquanto, o que eu quero que você saiba é, as nossas células têm 23 pares de cromossomos, né, que equivalem a 46 cromossomos. Então é isso. Nós somos constituídos por 23 pares de cromossomos. O que eu quero que você pense nesse momento é que todas as nossas células são assim, né? Células de homens e células de mulheres. Só tem um problema. Eu preciso fazer filhos com a minha esposa. Se as minhas células têm 46 cromossomos e as células da minha esposa também têm 46 cromossomos, vai ter um problema de matemática aqui, porque ao se unirem, teriam que fazer um filho com 92 cromossomos, o que é impossível, uma vez que o genoma humano é formado por 46 cromossomos. No homem, as células que dão origem aos espermatozoides são chamadas de espermatogônias e elas têm 46 cromossomos. Na mulher, as células que dão origem aos ovócitos são chamadas de oogônias, que também têm 46 cromossomos. Como essas células vão dar origem a outras células que vão participar da fecundação, para corrigir esse problema, para que cada célula venha com 23 cromossomos, a fim de que formem um bebê com 46 cromossomos, vai acontecer um dos maiores teatros da genética humana, a meiose. Na meiose, no homem,
cada espermatogônia lá nos testículos vai dar origem a 4 espermatozoides com metade do número de cromossomos. Ou seja, se a espermatogônia, que é a célula-mãe, tem 46 cromossomos, cada um dos 4 espermatozoides, que são filhos da espermatogônia, vão ter 23 cromossomos. E são esses espermatozoides que vão ser liberados durante a ejaculação, que vão depois engravidar, né? A meiose que acontece na mulher é um pouco diferente, mas resta dizer que a oogônia, que é a célula-mãe, lá nos ovários, também tem 46 cromossomos e vai dar origem a um ovócito com 23 cromossomos, que vai ser liberado durante o período fértil da mulher, né? Num processo conhecido como ovulação. E uma informação adicional, principalmente para você que é da área da saúde. O espermatozoide e os óvulos funcionais são as únicas células humanas que não têm 46 cromossomos. Elas têm, somente 23 cromossomos para permitirem a reprodução da espécie. Todas as outras células do corpo humano têm 46 cromossomos, claro, com exceção daquelas células anucleadas, como é o caso das hemácias. Agora é possível as células do homem e as células da mulher fazerem um bebê de 46 cromossomos, porque o espermatozoide e o óvulo trazem cada um deles 23 cromossomos. Tendo entendido isso, já podemos ligar tudo com a síndrome de Down. Antes de ligarmos com a síndrome de Down, eu preciso que você se ligue nas minhas redes sociais que estão na descrição deste vídeo. Me siga e se inscreva no meu canal do YouTube para que as nossas plataformas digitais cresçam e estes conteúdos possam ser entregues para mais pessoas. Vamos representar aqui algumas etapas da meiose para você entender de onde surge a doença. Olha só, eu falei para vocês lá atrás que as nossas células, elas têm 46 cromossomos. Vou representar aqui somente 3 pares de cromossomos. Vou representar aqui apenas 6 cromossomos para você entender mais ou menos aquilo que vai acontecer na meiose e de onde vai surgir então a síndrome de Down. Olha só, vou representar apenas 3 pares de cromossomos. Vou representar aqui, por exemplo, o par de cromossomo número 20, o par de cromossomo número 21 e o par de cromossomo número 22. Lembrando, você sabe que tem que ter 23 pares de cromossomos. Estou a representar apenas com 3 pares para você compreender isso de maneira mais eficiente. Olha só, na meiose, no homem, por exemplo, uma célula-mãe vai dar origem a 4 células filhas. Eu vou exemplificar aqui uma célula-mãe dando origem somente a 2 células filhas para resumirmos o processo. O que acontece? Nós temos que dividir esses cromossomos em partes iguais. Se eu vou dividir esses cromossomos em 2 células, significa que cada célula tem que ter quantos cromossomos? Cada célula tem que ter 3 cromossomos. O que vai acontecer? Dentro da célula, existem um conjunto de organelas chamados centríolos. Os centríolos são importantes porque eles organizam a divisão celular. Olha só, aqui eu vou ter 3 centríolos, vou ter um centríolo aqui e outro centríolo aqui. Aqui no outro polo da célula também vou ter 3 centríolos. Um centríolo aqui e um centríolo aqui. Esses centríolos, eles são importantes porque eles produzem um conjunto de fios, que em biologia a gente chama elas de fibras cinetocóricas. Essas fibras cinetocóricas se ligam aos cromossomos. Olha só, por exemplo, esse centríolo vai se ligar aqui a um cromossomo do par 21. Este centríolo vai se ligar a um cromossomo do par 20. E este centríolo vai se ligar a um cromossomo do par 22. Os centríolos que estão no lado oposto vão fazer a mesma coisa. Por exemplo, este centríolo vai se ligar a um cromossomo do par 21. Este centríolo vai se ligar a um cromossomo do par 20. Este centríolo vai se ligar, a um cromossomo do par 22. Perceba que estes centríolos estão ligados aos cromossomos através desses fios que eu desenhei. Esses fios vermelhos e verdes que eu desenhei são as chamadas fibras cinetocóricas. Agora pensa comigo.
Se essas fibras cinetocóricas começarem a encurtar, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que se elas se encurtarem, né, estes cromossomos vão começar a ser puxados para onde estão os centríolos. Então, se essa fibra se encurtar, o que vai acontecer é que este cromossomo vai ser puxado para aqui, aonde está, né, o centríolo. Este também vai ser puxado para aqui, onde está o centríolo. Este também vai ser puxado para aqui, aonde está o centríolo. Pensa, o contrário vai acontecer do outro lado. Este cromossomo vai ser puxado para aqui, aonde está este centríolo. Este cromossomo vai ser puxado para aqui, aonde está este centríolo. E este cromossomo vai ser puxado para aqui, aonde está este centríolo. Como consequência disso, o que é que nós vamos ter aqui? Lembrando, voltando aqui, nossa célula, temos um centríolo, um centríolo, um centríolo, temos um centríolo, um centríolo, um centríolo. O que vai acontecer é que, como os cromossomos foram puxados para os polos opostos das células, eu vou ter aqui um cromossomo próximo desse centríolo, um cromossomo próximo desse centríolo, o outro cromossomo próximo desse centríolo. No outro lado, a mesmíssima coisa. Eu vou ter um cromossomo próximo desse centríolo, vou ter um cromossomo próximo desse centríolo, vou ter um outro cromossomo próximo deste centríolo. Esse processo de os cromossomos migrarem para os polos opostos das células vai acontecer numa etapa da meiose chamada anáfase. Depois da anáfase vai vir uma outra etapa da divisão celular, uma outra etapa da meiose chamada telófase. Na telófase vai acontecer um evento muito importante que a gente chama em biologia de citocinese, né? Citos, célula, cinese, de movimento. Em outras palavras, vai acontecer, né, uma divisão da célula, ou seja, a célula vai começar a se partir no meio. Vai começar a se partir no meio. Vai começar a se partir no meio. Quando essa célula se partir no meio, vai dar origem a duas células, ou seja, eu tenho uma célula aqui, eu tenho outra célula aqui. Eu formei dois espermatozoides. Mas perceba que o mesmo número de cromossomos que eu tenho nesse espermatozoide é o mesmo número de cromossomos que tenho neste espermatozoide. Então, estes centríolos e as fibras cinetocóricas são importantes por quê? Porque elas organizam a divisão celular. Elas garantem que os cromossomos fiquem nas duas células em número equitativo, no mesmo número. Cada célula tenha o mesmo número de cromossomos. O que é que vai acontecer para surgir a síndrome de Down? Olha só, vamos desenhar aqui tudinho de novo. Um paciente que nasce com a síndrome de Down significa que quando os espermatozoides estavam a se formar no pai dele, ou quando o ovócito estava a se formar na mãe dele, aconteceu um acidentezinho. O que é que aconteceu? Olha só, lembra que aqui, né, nós tínhamos 3 centríolos, aqui também tínhamos 3 centríolos. Lembra que aqui tinha o par de cromossomo número 20, aqui tínhamos o par de cromossomo número 21, aqui temos o par de cromossomo número 22. Vou até escrever aqui os números para ficar bem mais didático, né? Estávamos assim. Lembra que eu falei para vocês que, por exemplo, cada centríolo ia se ligar a um cromossomo através das fibras cinetocóricas? Lembram disso? Vocês estão lembrados, com certeza, né? Olha só, estes centríolos também vão estar ligados aos cromossomos através das fibras cinetocóricas. O que tem que acontecer você já sabe. Cada cromossomo tem que migrar para os polos opostos das células, né? Essas fibras cinetocóricas têm que encurtar, puxando os cromossomos para os polos opostos das células. O que é que acontece? Olha aqui o que vai acontecer. Se esta fibra cinetocórica estiver em condições, o que é que vai acontecer? Ela vai puxar este cromossomo até bem próximo dela. O que é que vai acontecer? Se esta fibra cinetocórica estiver em condições, ela vai puxar este cromossomo até bem próximo dela. Se esta fibra cinetocórica estiver em condições, vai puxar este cromossomo até bem próximo dela. Agora, no outro lado, mesma coisa. Se esta fibra cinetocórica estiver em condições, vai puxar este cromossomo até bem próximo deste centríolo. Se
esta fibra cinetocórica estiver em condições, vai puxar este cromossomo até bem próximo deste centríolo. Agora, vamos supor, vou até colocar aqui de uma outra cor, vamos supor que esta fibra cinetocórica não esteja em condições. O que é que vai acontecer? Este cromossomo ele não vai ser puxado, ele vai continuar aqui no centro. Só que você sabe que depois tem que acontecer a citocinese. Vamos colocar aqui a situação em que vai ficar, né, esta célula. Essa célula então ficaria assim. Temos aqui a célula, temos aqui centríolo, 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 centríolo. O que é que vai acontecer? Este centríolo conseguiu puxar um cromossomo, este centríolo conseguiu puxar um cromossomo, este centríolo conseguiu puxar um cromossomo. Olha só, aqui tem o cromossomo 20, aqui tem o cromossomo 21, aqui tem o cromossomo 22. Este centríolo conseguiu puxar um cromossomo, que é o cromossomo 20, este centríolo conseguiu puxar o cromossomo 22. Mas lembra que aqui sobrou um cromossomo que não conseguiu ser puxado porque essa fibra cinetocórica está, assim, doente, está anômala, né? Não está funcional. O que é que vai acontecer durante a citocinese? Lembra que eu falei lá atrás que durante a telófase, né, a célula ela vai se dividir ao meio? Então, quando ela se dividir ao meio, vai acontecer isso. Vai acontecer isso. Eu até formei 2 espermatozoides. O problema é que em um dos espermatozoides eu vou ter 2 cromossomos 21. E no outro espermatozoide eu não tenho nenhum cromossomo 21. Durante a fecundação, vamos supor que isto aconteceu na mulher. Então este é um ovócito. É um ovócito. Durante a fecundação, quando o homem e a mulher fizerem sexo, o homem ejacular dentro, o que é que vai acontecer? O homem vai liberar um conjunto de espermatozoides. Todos os espermatozoides do homem têm quantos cromossomos? Têm 23 cromossomos. Inclusive, nesse espermatozoide do homem, né, o cromossomo 21 existe. O cromossomo 21 está lá. Só que aqui, no ovócito da mulher, o que acontece? Tem quantos cromossomos 21? Tem 2 cromossomos 21. O que vai acontecer é que quando essas células se unirem, né, eles vão formar uma célula, um zigoto, ou seja, vão dar origem à formação de um filho, que tem quantos cromossomos 21? 1, 2, 3 cromossomos 21. Então esse bebê vai ter 3 cromossomos 21. Por isso, além de síndrome de Down, também é chamada de trissomia do cromossomo 21. Exatamente por conta deste excesso. E lembra que o genoma humano geralmente tem 46 cromossomos? Este bebezinho com síndrome de Down não vai ter um genoma com 46 cromossomos, vai ter um genoma com 47 cromossomos. Este é basicamente o teatro de anomalia genética que acontece para que surjam bebês com a síndrome de Down. Isso é muito importante porque somente este cromossomo adicional vai ser a origem de muitos transtornos fisiológicos, que são esses transtornos fisiológicos que eu vou falar para si a partir de agora. Vamos sair daqui e vamos maximizar aqui a coisa. Em linhas gerais, a síndrome de Down não é herdado dos pais. Ela surge como um acidente genético no momento da formação das células sexuais. Porém, existe uma forma rara, né, a chamada síndrome de Down por translocação, que pode ser herdada se um dos pais for portador, né, de uma translocação equilibrada envolvendo o cromossomo 21. Mano, esse é assunto para um próximo vídeo porque tem os seus detalhes específicos que também vamos precisar desenhar. Com certeza, vocês já perceberam que eu estou de visual novo, né? Estou com esta touca hospitalar muito bonitinha, né? Foi presente, foi cortesia da doutora Juliana Dalla. É ela quem vende esses materiais. Inclusive, está agora a passar na tua tela um conjunto de produtos que ela vende. Vou deixar os contactos dela na tela e na descrição deste vídeo para que você possa entrar em contato e adquirir estes materiais. Lembrar que ela consegue mandar em qualquer parte do país com uma taxa de transporte adicional. Não se esqueçam, entrem em contato para que eu continue a receber esses mimos, né, que nos deixam bem mais bonitos e também bem mais funcionais em ambiente hospitalar, uma vez que as toucas são um equipamento de biossegurança muito importante. Lembrando que não tem apenas toucas, tem outros materiais. Entre em contato com a doutora Juliana Dalla. Vamos continuar aqui com o nosso
vídeo. Lembra que eu falei no início do vídeo que o Dr. Gervânio identificou o bebê somente pelas características? É porque esses pacientes, eles apresentam uma face achatada, especialmente na região do nariz. Os olhos são geralmente arredondados, as orelhas são costumeiramente pequenas e de implantação baixa, tem boca pequena com língua protusa, ou seja, com a língua assim, mais projetada para fora. Esses bebês também têm o pescoço mais curto e geralmente mais grossos. Falando da sintomatologia, no campo neurológico principalmente, esses pacientes podem apresentar retardo mental leve a moderado, atrasos na aquisição de habilidades motoras e de linguagem, déficit de atenção e memória a curto prazo, possível dificuldade na resolução de problemas e habilidades adaptativas e por aí fora. Podem ainda ter distúrbios cardíacos, distúrbios imunológicos, distúrbios gastrointestinais, como a criança que nos apareceu lá no banco de urgência, né? E outros problemas como problemas de visão, problemas de audição, alterações de hormônios e grande risco de desenvolver obesidade e outras doenças metabólicas na idade adulta. Cada pessoa com síndrome de Down é única, cada caso é um caso. Com estímulos adequados, educação inclusiva e suporte familiar, elas podem alcançar assim marcos importantes na vida, como aprender a ler, trabalhar e construir relacionamentos. O amor, a paciência e a inclusão social fazem toda a diferença.